Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre espécies exóticas invasoras. Então, o que é uma espécie exótica invasora? É aquela que se encontra fora da distribuição natural. Então, a espécie nativa, ela nasceu naquele local. Uma espécie exótica, ela veio de outro local, não necessariamente veio de outro país, pode ser dentro do mesmo país, mas vem de locais diferentes. Então, nem todas são invasoras. Por exemplo, a banana, a laranja, elas têm uma origem asiática. Elas se deram bem no nosso país e elas não são invasoras, porque elas não vão competir com outras espécies, não vão eliminar as outras espécies nativas. Então, quando ela é invasora, elas se reproduzem sem controle, elas não têm predador natural, né? Então não tem parasitas, não tem um predador natural, então não tem ninguém que controle essa população. Elas encontram organismos, alimentos em grande quantidade, se adaptam a qualquer ambiente, então por isso que elas são invasoras. Elas podem levar as espécies endêmicas à extinção. Então, um exemplo é o javali, o eucalipto, o caramujo, né? Elas podem vir, pode ser intencional, né? O homem traz essa espécie para algum proveito, um alimento ou madeira, ou pode ser não intencional, acidental. Quando ela vem com outro produto, por exemplo, o mexilhão que veio nos cascos dos navios, né? Então, elas são ou intencional ou acidental. Por que a gente se preocupa com uma espécie invasora? Qual o problema da espécie invasora? Elas causam impactos econômicos, ecológicos e na saúde. Econômicas porque ela diminui a quantidade da produção das lavouras, né? Elas podem se alimentar das folhas ou das flores, por exemplo. Prejudica turismo, se for um animal mais selvagem, prejudica o turismo. Tem um gasto muito grande com o manejo dessas espécies. Impactos ecológicos predam espécies locais, competem com as espécies, podem alterar todo um ecossistema, a dinâmica daquele ecossistema, né? E elas também podem ser causadores de doenças, alergias, né? Podem dar ferimentos como picadas, né? Então podem causar prejuízos na saúde. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, o javali. Ele é uma espécie que veio da Europa, foi introduzido no Brasil para caça, né? Então lá na Europa era criada para alimento. Aqui no Brasil ele veio e foi solto na natureza e se tornou até uma espécie selvagem, né? Porque não tem predador natural, pode ser violento, né? E ficou fora de controle. O caramujo africano foi trazido com a intenção dos pratos, né, gastronômicos, lá o escargot, por exemplo. Os do Brasil eram muito pequenos, então vamos trazer o africano, que é maior. Só que ele foi solto, não tem predador natural, não tem parasita, tem uma grande capacidade reprodutiva e acabou se tornando um problema, né, porque ele acaba competindo com as espécies nativas. O pinus, ela é uma árvore, veio para plantação, só que ela é exótica. O pinus e o eucalipto, as folhas delas quando caem, liberam toxinas no solo. E isso não deixa que outras espécies vivam junto. Então ele acaba com a biodiversidade daquele solo, né? Ele acaba capturando todos os elementos para ele crescer. Então é uma espécie exótica invasora. Ele tem polinização pelo vento, então o vento vai levando, né, para todos os lugares as suas sementes, né? Então tem uma dispersão bem grande. O mosquito da dengue era da região subtropical lá da Europa, Etiópia e Egito, veio no Brasil junto com a escravidão, se adaptou muito bem aqui e hoje ele é um grande problema, né, na área da saúde, que são vetores de dengue, de zika, chikungunya, né? A abelha africana veio com uma intenção de aumentar a produtividade do mel, mas ela se adaptou muito bem, não tem predador natural, compete com as espécies nativas, né? E elas são agressivas. O veneno delas, né, tem umas substâncias tóxicas que pode levar à morte, né, dos indivíduos, tanto animais quanto plantas. E quais são as características de uma espécie nativa? Tem um crescimento muito rápido, tem ampla capacidade de dispersão, né, o caso do pinus, né, que é pelo vento, então atinge vários locais, tem uma grande capacidade reprodutiva, então além de ter um crescimento muito rápido, tem grande número de filhotes ou de indivíduos, elas têm o alimento à vontade, não têm competidores naturais, né? E acabam competindo com as espécies naturais, podendo levar os indivíduos nativos à extinção. Então, nesse vídeo nós falamos sobre espécies invasoras, espero que vocês tenham gostado, até breve!